FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos entrando ao vivo para mais uma live de Black Yellow Brasil, mais uma rodada de podcast de Black Yellow Brasil. A gente vai falar de Pittsburgh Steelers para todo o mundo lusohablante, diretamente do Brasil, diretamente de Recife, inclusive. Sou Danilo Batista, seu host em mais um programa, e ao meu lado, meu amigo Germano Coutinho, também direto de Recife. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É isso aí, estamos em mais um programa e vamos falar um pouquinho mais desse último jogo, também tecer alguns comentários sobre o próximo e falar das notícias que pintaram por aí, né? Isso, essa live de terça, vocês estão ficando acostumados por aí, a gente repercute a semana, a gente traz umas notícias, a gente faz um preview do próximo jogo, preenche a nossa semana de lives por aqui e preenche também esse momento com recados. Primeiro, já que a gente está falando de live, twitch.tv/blackyellowbr, a gente termina os jogos do Steelers e isso inclui o próximo jogo, tá? É o Monday Night Football, a gente vai entrar ali na madrugada mesmo, porque agora acabou o horário de verão americano, deve começar 00:30, 1h essa live, que delícia. Então, estamos em live. Se você tiver disponível a possibilidade daquele sub, se tiver aquele sub com Prime, a gente agradece. Deixar, inclusive, agradecimento aqui para a turma aqui das últimas lives. Deixou o Nestinho BR, 9 dias atrás, se inscreveu com a gente. Felipe Araújo, o Sunset de Paula e o nosso grande amigo Léo Lima também, todos deixaram o seu sub por aqui. O Alexandre Guima, 86, Sunset de Paula, Zé Moura, Leonardo Corso, 16. Todos seguiram. Se você não tiver o sub, você segue. Você compartilha, vamos espalhando isso daqui, vamos espalhando também o podcast, porque tudo que a gente fala aqui vai para podcast na sequência, em Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Deezer, Castbox, mais uma infinidade de aplicativos por aí, o que você quiser, e em especial na FN Network, que é a nossa casa na internet, plataforma para esportes americanos, não só do Black Yellow Brasil, mas de uns 50 e poucos programas, falando de NFL, de NBA, de MLB e de NHL, mesmo com Copa do Mundo aí, a turma continua produzindo e falando sobre esportes americanos, e a FN Network nesse mês tem uma missão pra gente, tem um grande recado para passar, que é a missão de multiplicação de downloads. Você curte aqui o Black Yellow Brasil, você curte esporte de Pittsburgh, provavelmente. Então que tal ouvir outros produtos da FN Network? Que tal recomendar outros produtos da FN Network? Ouve lá a Rádio Pirata Podcast, os amigos Marcos, Pedro, Felipe estão falando de Pittsburgh Pirates. Pirates já está fazendo suas movimentações no off-season, eles fizeram um checklist aí de tudo que o time precisa fazer no último episódio da Rádio Pirata. Você curte Pittsburgh Penguins? O Pedro, Cat, Malu estão falando de NHL, Pittsburgh na NHL. O Penguins está bem oscilante, ele começou com tudo, pegou a primeira semana de temporada, foi incrível, as últimas semanas têm sido terríveis, estão lá comentando o que está acontecendo com o time. Vai ouvir também o Diário NFL, falando aí toda semana do que está acontecendo na liga inteira. Você quer ouvir o lado Bengals do nosso último adversário aí, o Rudei BR. Então tem muito programa para você ouvir. Ouve lá na FN Network, compartilha com seus amigos. Vamos todo mundo crescer, vamos todo mundo provar que somos todos FNN. Vamos falar de Steelers, Germano. A gente começa, como sempre, com umas observações do último programa, do último jogo, no caso. Acho que o que dá pra gente mais comentar é uma questão de divisão de snaps, né? Foi o que faltou, a gente não tinha como acessar ainda no último programa. Até tenho a tabela, deixa eu pôr ela na tela aqui, enquanto a gente conversa. Isso. A nossa linha ofensiva quase toda jogou a partida inteira, né? Chuks, Kevin Dotson, Dan Moore, James Daniels. Aqui embaixo a gente tem Mason Cole, que teve um problema de lesão, jogou 44%, e Hassenauer completou com os outros 56%. A expectativa inicial é de que Cole vá ser mais reavaliado durante a semana. Em termos de skill positions, Deontay Johnson é quase o jogo inteiro de novo, 96%. Najee Harris acabou precisando ficar muito mais tempo, 92% em campo, porque nosso guerreiro, já que ele tá por aqui, Jaylen Warren teve lesão.
e ele acabou ficando 4% só dos snaps. Pat Frymouth fica muito tempo em campo, Steven Sims viu mais o campo nessa história também, Gunner também aparece muito, só que esses três, Steven Sims, Gunner Olszewski e Zach Gentry, eles até têm muitos snaps, mas tem pouca utilização, né? Tem pouco target, tem pouca carregada, já que os caras são bastante usados nisso. Enfim, a gente tô falando um monte de número aqui, tem algum jogador que te chama atenção, algum que você queria conferir aí, como é que foi, mano? Olhando essa tabela, Danilo, o que me chama atenção é a porcentagem principalmente do Derek Watt, que além dele superar o Conor Hayward, ele teve 10% dos snaps ofensivos. Eu achava que tinham sido mais, sendo muito sincero. Não sei se pelo fato de que quando ele apareceu no jogo, nós tivemos, assim, chama atenção, né? Afinal de contas, a gente não tem muito costume de usar um fullback, mas eu realmente fiquei surpreso porque eu achei que a utilização dele fosse maior do que apenas 10% dos snaps. Tirando isso, também me surpreende a do Olszewski, a do Gunner, em 42%. Honestamente, não esperava. Eu achava que seria bem menos. Não lembro dele tanto em campo assim. Pelo menos não aparentou fazer muita coisa, não me chamou a atenção. E tirando isso, acho que você já comentou, Nadir com 92, justamente por conta da lesão do Jaylen Warren. E o Ben Snell, que aparentemente jogou no ataque, coisa que eu não percebi em nenhum momento. Não sei nem que snaps são esses, porque eu realmente não lembro dele ter sido acionado em nenhum momento do jogo. Mas enfim, eu diria que é isso. Esses são as informações que me chamam um pouco mais de atenção. Desses caras que você comentou, o Olszewski teve 3 passes na direção dele, 2 recepções. Derek Watt, 0 carregadas, 0 passes. Conor Hayward, 0 passes. Ben Snell, 0 carregadas, 0 passes. Então a sua memória não ilumina muito, principalmente porque eles também não tiveram toques nesse jogo. Mas, rapaz, eu queria muito saber que snaps foram esses do Ben Snell, porque, assim, cara, você lembra do Gunner, você consegue lembrar do Hayward, do Derek Watt, agora do Ben Snell, eu não lembro dele em campo. Eu realmente não sei em que snap esse cara estava em campo. Eu realmente não consigo identificar, não consigo lembrar, para você ver o quanto ele foi importante. E isso fala muito, Danilo, porque ao perdermos o Jaylen Warren logo no começo do jogo, ora, a expectativa era de que o Ben Snell fosse mais utilizado. Não estou dizendo para dividir 50-50, não é isso. Mas, poxa, podiam utilizá-lo em 20% dos snaps, sei lá, até 25%, e não, ele aparentemente só entrou em campo em 4% dos snaps ofensivos, ou seja, a gente olhou pro Ben Snell e falou, quer saber? Deixa pra lá, vou com o Nadir mesmo, deixa ele correr, deixa ele se estubricar lá, que a gente não vai te utilizar não. Então, isso aí demonstra que realmente o Ben Snell, hoje pro coach staff, ele é puramente um jogador de special team. Ele não é mais utilizado no ataque, ele é um cara que tá ali só pelo trabalho que ele faz no special teams, que, ao que tudo indica, é um trabalho bom, que é um cara que vai bem no special teams, porque no ataque ele já pode, assim, a gente já pode esquecer que ele não vai ser mais utilizado. Nem para correr nem para utilizar ele para correr em jogada de short yards para 1 jarda, 2 jardas, nem para isso, pô. Nem para poupar um pouco o corpo do Nadir a gente utilizou. Então, assim, se a gente não utilizou nesse jogo, é porque não vai utilizar mais, sendo muito sincero. É um cara que pra temporada que vem, rapaz, a vaga tá assim ameaçadíssima. A vaga dele tá 100% nas mãos de Danny Smith para ele ser usado em special teams, porque como running back não vai, Najee teve 67 snaps, dos quais foram 26 toques, 6 passes, 20 tentativas de corrida. Então, você nota assim, ele tava em campo em muito mais jogadas do que ele foi utilizado, isso é legal também, mas realmente, nem uma corrida para ter running back 3, realmente acabou a era Ben Snell, com certeza, com certeza. Eu acho que os únicos que chamam atenção mesmo são esses, e ficar de olho aí em questão de lesão durante a semana. Dá uma olhada em defesa, a gente tem a tabelinha aqui mais embaixo. Cam Sutton e Minkah 100% dos snaps. Cara, Minkah é muito guerreiro mesmo. Pô, acabou de voltar de uma cirurgia de apendicite, uma apendicectomia, e o cara joga 100% dos snaps. É foda. Cam Sutton, como a gente falou no domingo e falou essa semana aí no QG, é o único cornerback realmente bom desse time.
Mesmo assim, é um cornerback 2, tá? Levi Wallace é um 2/3, ficou ali 89, Terrell Edmunds 98. Aqui é um ponto que a gente queria ver nesse jogo, como é que eles iam lidar com os safeties, porque Minkah ficou 100% aqui, Terrell Edmunds 98. Semana passada, acho que Kazi ficou 100% dos snaps, e Edmunds estava ali pertinho. Ele baixou a utilização de quase 100% para aqui, ó, 39. Pelo menos foi mais do que Trey Norwood, que não apareceu na defesa, foi chutado na defesa com essa modificação aí. O que é muito surpreendente, porque o Norwood, ele é um cara que não é o melhor do mundo, claro, longe disso, mas não estava tendo jogos terríveis, não estava sendo o motivo que fazia o time perder. Então, ele não ter simplesmente nenhum snap é muito estranho. Claro que a gente pode explicar isso pelo motivo do aparecimento da Montecasi, né? Que chegou, que finalmente foi ativado e que tem muito mais experiência que o Trey Norwood. Mas para um cara que era conhecido como um canivete suíço no college, o próprio Tomlin falou isso quando ele foi draftado, o cara não entrar em nenhum snap defensivo, podendo jogar como safety, podendo jogar como corner, podendo jogar como slot, é realmente estranho. Eu quero pensar que isso foi mais uma questão situacional, que realmente não chegou em nenhum momento que ele pudesse ser utilizado, que o coaching staff pensou que ele realmente fosse render mais do que quem estava em campo, porque, assim, eu acho difícil acreditar que o Norwood vai perder tanto espaço de uma semana para outra, assim. Por exemplo, na semana passada, contra o Saints, o Norwood teve 17% dos snaps. É muita coisa? Não é. Mas o cara sair de 17 para 0 é muito estranho. Bastante estranho mesmo. O outro que me chama a atenção nessa lista, tá bem aqui, ó, seu Robert Spillane. Semana passada ele foi 100% dos snaps. Nessa ele foi 58%. Talvez o Steelers tenha estado muito mais em formação contra o passe, não sei. Mas ainda assim, ele é um... mas já que jogou 62%, mas igual. Isso é basicamente os Steelers revezou bem entre os três. Jack 62, Spillane 58 e Bush 53 significa uma boa rotação ali dos três. Assim, boa só em relação à porcentagem, né? Sim, obviamente. Um número que me chamou a atenção, Danilo, também é do TJ Watt, que aumentou um pouquinho, mas aumentou a sua porcentagem de uso no jogo. Na semana passada, que, lembrando, foi o primeiro jogo dele de volta, ele teve 79% dos snaps, que corresponderam a 37 snaps no total. E nesse jogo, ele teve 82%, no entanto, foram 54 snaps no total. A gente teve mais snaps de defesa. Então, assim, um cara que foi utilizado por 37 snaps na semana 11, pulando para 54 na semana 12, é um bom indicativo, ou melhor, 37 na semana 10 e 54 na semana 11, é um ótimo indicativo que ele realmente está cada vez mais apto a jogar, que ele está cada vez mais recobrando a questão física dele para poder atuar em 100% dos snaps, que é o que a gente espera dele, ou pelo menos próximo disso. Exatamente, aí os outros números são bem de rotação mesmo, só Cam Hayward 79, mas aí Ogunjobi, Wormley eu acho até que deu uma aumentada também, né? Eu não lembro de muito Wormley em campo semana passada. Eu tô olhando aqui, ele teve 15 na semana 10 e aqui teve 26, deu aumentada. Outra porcentagem que também me chamou a atenção, Danilo, é a questão do nosso nose tackle, porque como a gente narrou nos podcasts passados, o Montravius Adams tinha supostamente superado o Tyson Alualo, tinha ultrapassado ele no depth chart, ele agora era nose tackle titular, mas nesse jogo isso não aconteceu. A diferença foi pouca, claro que foi, mas o Tyson Alualo teve mais snaps do que o Adams. E o Adams, inclusive, já no final do jogo apareceu em alguns momentos, como teve aquele tackle for loss muito bom, que ele basicamente engoliu o OL adversário, não lembro se era o center ou se era o guard, mas que ele teve um momento muito bom no jogo. Então é algo também a se observar nos próximos jogos para ver quem está ganhando essa disputa, porque assim, não é uma disputa das mais excitantes, vamos dizer assim, ver quem está melhor entre os dois nose tackles, mas é uma coisa que a gente deve sim ficar atento, porque ao que tudo indicava, o Adams estava na frente com a Luala mais atrás. Agora parece que as coisas estão se igualando mais ainda, então é ficar de olho. É só pra quem é torcedor mesmo, viu, Danilo? Porque, bicho, o cara ficar de olho em snap de nose tackle é pra se lascar, meu velho.
É a mesma coisa de reclamar, por exemplo, de Jamie Jones ter 3 snaps. 3 snaps eu acho ok. Um cara na estatura de Jamie Jones. Eu tenho mais problema com esse 19 de Malik Reed. Aí você tinha que ter um cara um pouquinho mais alto em termos de nível de jogo para essa posição. Eu acho. E a gente não pode nem culpar exatamente o coaching staff, o front office, porque o Malik Reed ele veio muito bem gabaritado, né? Lá de Denver, um cara que teve... Como a gente comemorou a contratação dele, porque foi um cara que, assim, tem experiência na NFL, tem números até muito bons para ser um cara reserva, um jogador reserva, mas nessa temporada, infelizmente, não vem entregando o necessário, o que a gente esperava dele. Mas, enfim, acontece. Também não vamos morrer porque o nosso LB3 não está rendendo o que a gente achava. Ainda mais quando a gente tem o TJ Watt e o Highsmith como número 1 e 2, né, respectivamente. Ou seja, a gente está reclamando de barriga cheia. Aparentemente, a gente tá mesmo. Dessa semana aí de coletivas, de entrevistas, tradicional Tomlin Tuesday, eu acho que só na semana que vem que não vai ser uma entrevista na terça-feira, porque afinal o Steelers joga na segunda. Tomlin reclamou que ele não está muito frustrado com a falta de desenvolvimento de execução do time. Ele acha que é um processo gradual, que você não vai conseguir fazer isso de uma vez. A frase que ele citou, cadê? A gente vai sempre tentar carregar o seu peso de 8 libras na sacola de 5 libras. De 8 quilos e 5 quilos dá o mesmo efeito. Você sempre tentar extrair muito mais com o pouco que você tem. Isso é a meta ótima que você vai ter para qualquer time, né? Você ter uns caras mais abaixo, produzindo acima do esperado. Aliás, qualquer nível que você esteja, você vai sempre querer que o cara produza mais do que o esperado. Então, o objetivo é ficar sempre progredindo. Esse trabalho nunca está concluído de progressão. De um ponto de futebol americano profissional, não é muito diferente do que arremessar uma bola de basquete. Todo mundo sabe que esses caras são capazes, mas eles têm que estar quentes no momento certo e no final do jogo é tudo uma questão de estar sempre trabalhando execução. Execução é o que você sempre espera de um técnico te respondendo. Um comentário foi bem... Vários comentários de Tomlin são irônicos, mas esse foi bem típico. Perguntaram para ele sobre Jeff Saturday ter sido contratado como head coach do Indianapolis Colts, que é o próximo adversário. Que Bill Cowher disse que é uma desgraça para a profissão de trazerem um cara como Saturday, que num dia era comentarista, na semana seguinte ele já estava treinando como head coach no time profissional de NFL. Treinar é o ponto. Ele acha que é uma profissão... Só existem 32 head coaches da NFL no mundo. Você tem uma proteçãozinha ali ao cargo. A resposta de Tomlin sobre o que é que ele acha disso foi simplesmente: minha opinião pouco importa. Eu não sou parte da organização Colts, eu não faço parte do processo de decisão de quem contrata. Eu até gosto de Jeff, eu acho que ele é um cara, uma personalidade dinâmica, ele ama o futebol americano, ele é um líder carismático, mas sobre quem eles contratam, qual o processo de escolha, essa escolha em particular é completamente irrelevante para mim. Meu foco é preparar o meu grupo pra gente jogar direito lá no Monday Night Football. Você tá no lado do Bill Cowher, você tá contra o Bill Cowher, você tá nem aí pra contratação do Saturday, João? Tô nem aí. Cara, se eu fosse me preocupar com o que acontece na liga inteira, eu não vivia, não. Assim, eu também achei estranho essa contratação. Um cara que não teve basicamente experiência nenhuma de importância como técnico. Acho que ele era técnico de high school, ou foi técnico de high school um tempinho. Se eu não estou enganado, mas não tenho nem certeza da informação. Posso estar passando fake news aqui. Então, assim, eu realmente acho estranho. Mas, assim, no frigir dos ovos, meu amigo, cara, deixa pra lá. Não é nos Steelers, então tô nem aí. Tem várias referências de membros da imprensa que estão meio chateados com essa organização. No site da ESPN tem sabe um desses programas que o cara entra pra gritar? É um desse. A chamada é Mad Dog is Mad, People are Mad about Jeff Saturday. E tá puto que a galera tá puta com a contratação do Jeff Saturday, e ele é o senhor puto. A Fritz Pollard Alliance, que é uma organização que fica avaliando diversidade e oportunidades para grupos diversos na NFL, diz que vai dar uma olhada nesse processo de contratação aí, mesmo que seja um interino. Foi um negócio muito rápido, porque se você já deu a chance para o interino, existe uma probabilidade que ele seja favorecido no processo para escolher o técnico final, né? Eles já vão, não vamos tomar medidas, mas
mas a gente vai supervisionar essa história aqui com mais calma. E isso é muito importante porque realmente a liga tem regras muito rígidas quanto a isso, né? Você tem que entrevistar pessoas de minoria, enfim, tem todo um regramento específico. Então, assim, não sei como essa contratação ocorreu, como eles fizeram, como não fizeram, mas nesse ponto aí é muito importante, porque realmente eles, teoricamente, deveriam ter seguido as regras que a NFL tem quanto a isso, quanto à contratação de técnicos, que a gente sabe que tem, inclusive por conta da Rooney Rule, né? Da regra dos Rooneys, que ela foi criada e foi dado o nome do Rooney porque a família Rooney ela sempre tentou e foi pioneira nisso na NFL de dar oportunidade em cargos de confiança, cargos de chefia, de questão técnica para pessoas de minorias, para negros, para, enfim, para pessoas advindas de minoria. Então, realmente, se o Colts não seguiu isso, eles podem acabar sendo prejudicados e, se for comprovado, eu honestamente esperaria uma punição bem exemplar. A gente já teve umas punições contra a Rooney Rule, se a minha memória não me falha. NFL, Rooney Rule Punishment. E tenho forte ideia agora, por que o meu teclado não digitou? Inclusive, se o Broncos não for punido, eu não sei mais o que a liga vai fazer, não, porque dar a chance pro Nathaniel Hackett é brincadeira, cara. Realmente é brincadeira. Eles são um bando de brincantes. Existe, pô, não existe. Eu sei porque é que meu teclado digitou errado, porque eu tava com o braço inteiro em cima da barra de passo. Em 2003, a NFL multou o Lions 200 mil por não entrevistar candidatos afro-americanos. Eles demitiram Martin Mornhinweg, que é ele que passou pelo Ravens recentemente, e imediatamente já contrataram o Steve Mariucci para ir pro lugar dele. Mas isso passou uns bons anos por lá, depois eles contrataram o Jim Caldwell em 2014, e aí, obviamente, eles passaram por entrevista minoritária, porque Jim Caldwell é um candidato minoritário. E recentemente tem as brigas, né? Porque tem os relatos de entrevista falsa. O nosso Brian Flores tá aí com ação contra a NFL por esse tipo de de benefício para outros técnicos. Beneficiamento é outra parada, é manufatura quase. Estão beneficiando técnicos brancos acima de outros, como passaram o Eric Bieniemy, Marvin Lewis estava sendo chamado para entrevista fake, o Brian Flores teria sido chamado para entrevista fake, etc. Tem um monte de coisa nisso daí, mas grandes punições severas mesmo não tem registro, não. Aquela coisa, a NFL, ainda mais hoje em dia, ela só precisa de uma desculpa. Ela vai com certeza querer dar uma resposta, dar uma punição exemplar. Então, assim, se eles realmente não tiverem dúvidas quanto à existência de uma infração a essa regra, eu tenho plena certeza que eles vão realmente aplicar uma punição bem pesadinha. Bem pesada. Qualquer violação de uma regra pesada como é a Rooney Rule para a NFL precisa de uma punição super forte. Ainda na questão de coletiva de Mike Tomlin, teve uma declaração que chamou a atenção, vinda do Bengals, o senhor Jermaine Pratt, linebacker, que depois do jogo ele falou que a gente sabia o que eles iam fazer, eles ficam repetindo a mesma jogada de novo, que, convenhamos, é uma parada que a gente comentou aqui algumas vezes, especialmente em termos de jet sweeps, né? Sempre vai ter um. E ele disse também que, pro lado de defesa, o Steelers fez o que a defesa do Bengals permitiu que eles fizessem. Então, não é que o ataque teve méritos, é que eles deixaram rolar. Quanto a isso, Mike Tomlin disse, olha, pouco importa, bicho. Eu tô absolutamente nem aí. No final das contas, mesmo que ele saiba exatamente qual é a jogada que a gente vai fazer, se a gente executar ela bem o suficiente, eles não vão conseguir parar. Então, não importa como eles reagiram à nossa jogada, como a gente executa, então o problema, de novo, tá em execução e não isso. E aí, as aspas inteiras, né? Claro que tem alguns conceitos repetidos, mas Cincinnati também tem uns conceitos repetidos. Sabe que eles têm alguns conceitos que eles gostam de usar mais, algumas formações, algumas chamadas específicas que eles gostam mais do que outras. Mas quando você tem um confronto de um bom time contra um bom time, especialmente na parte mais à frente da temporada, tem muito pouca coisa que é um segredo. E isso é super divulgado pela NFL. Então, no final das contas, é a execução, e é aí onde eu prefiro focar. A gente precisa executar melhor. E é isso, um ataque perfeito, não tem defesa que pare. Um lance perfeito do ataque, e defesa também
Entre um lance de ataque perfeito e um lance de defesa perfeito, o ataque vai ganhar, não tem como. Porque a defesa reage. O ataque, ele sabe o que ele vai fazer. A defesa não sabe o que o ataque vai fazer. Então ele já sai na vantagem. Se a gente executar perfeitamente nosso ataque, a defesa adversária, mesmo que ela também esteja em uma posição perfeita, ela não vai, muito provavelmente, conseguir parar. Então, concordo totalmente com o Tomlin. E assim, isso é tudo baboseira. Porque a gente sabia o que os Steelers iam fazer, meu amigo. A gente tá na semana 11. Cara, já teve muito filme aí rolando de ver, de desver, não sei o quê. É como você acabou de falar, Danilo. Não tem mais mistério, não tem mais nenhum ataque aí revolucionário, não tem mais nenhuma defesa revolucionária. As pessoas sabem o que o time vai fazer, ou pelo menos tem uma boa ideia. Dificilmente você vai pegar todo mundo desprevenido. Claro, uma jogada ou outra aqui e ali, mas, no geral, as equipes já sabem o que esperam as das outras. Aí a questão vai para quê? Para o desempenho que a pessoa vai ter no lance, a precisão que ela vai ter no lance e, principalmente, que é o que muda tudo, a qualidade individual dos jogadores. E a gente perdeu por quê? Porque a qualidade individual dos Bengals foi superior à nossa, principalmente na posição de quarterback, que é a posição mais importante do jogo. Então é basicamente isso. Esse negócio que a gente sabia o que os Steelers iam fazer, pelo amor de Deus, sinceramente. É muito papinho, cara. É muito papinho. O máximo que eu já ouvi de história de alguém dizer, a gente realmente fez uma parada diferente. Duas que vale a pena citar. Uma é o Philly, famosa jogada lá do Philadelphia Eagles para ganhar o Super Bowl. Que cada vez que eles vão entrevistando uma pessoa, dizem, a gente fez essa jogada porque a gente viu fulano há 3 anos atrás fazer. Aí eles vão conversar com esse cara, eu fiz essa jogada mesmo porque eu vi outra pessoa fazendo há mais uns 3 anos. Você vai voltando, a parada volta uns 10 anos, alguém fez uma vez, um maluco lá anotou a jogada, daqui a não sei quanto tempo, e se a gente fizer uma jogada assim? Aí esse tipo de jogada, não à toa, ela é chamada de trick play, que é uma jogada feita realmente para enganar o adversário. E o outro caso é um que esse é tão absurdo que beira, que você fica assim na dúvida se rolou mesmo. É o Ed Reed falando, alguns dos depoimentos dele ou é já pra Hall da Fama, ou é pra America's Game, algum depoimento meio oficial desse assim de NFL Filmes. Não, é o Peyton Manning que fala, na verdade, que olha, eu enfrentei uma cacetada de jogadores aí de defesa na minha carreira na liga, mas Ed Reed era um cara completamente fora da curva. Ele passou uma temporada inteira fazendo uma leitura em um movimento errados, a bola ia pra tal lugar e ele se movimentava, sei lá, toda a jogada era desenhada para o time saber que Ed Reed teria que ir pra direita. Ele sempre dava 2 passos pra esquerda e depois ia pra direita, 2 pra esquerda e ia pra direita. E aí Manning ficou assistindo aquilo de novo, ele fixou como, isso aqui é um padrão, ele sempre dá 2 passos para a esquerda antes de ir pra direita quando esse tipo de jogada. E aí Manning, contando com isso, executou a mesma jogada, e aí Ed Reed, no lugar de dar 3 passos, foi direto na bola, conseguiu interceptação, e foi uma interceptação grande. Depois ele comenta, eu fiz de propósito errado a temporada inteira, porque eu sabia que Peyton Manning estava assistindo e que eu ia pegar ele mais na frente da temporada. Aí é um caso completamente fora da casinha, surreal, não vale nenhum comentário. Regra geral, se você já tá nessa semana 10, 11, 12, reta final de temporada, muita gente sabe exatamente o que é que o adversário tá fazendo. Tirando primeiro que essa situação do Ed Reed, a gente tá falando de um jogador fora da curva, né? A gente tá falando de um jogador Hall da Fama, talvez o melhor jogador da história na posição dele, de free safety. Então, assim, não tem nem como falar muita coisa, porque o cara era um gênio pro futebol americano, isso é fato. Eu tenho outro exemplo, Danilo, também, que é uma coisa também bem fora da curva, que foi aquela temporada de Miami com o Wildcat, que ninguém conseguia parar o ataque de Miami a temporada inteira, porque ninguém conseguia parar o Wildcat que Miami fazia. Tanto que isso só durou uma temporada, se eu não estou enganado, foi 2007, mas eu posso estar errado. Eu acho que é 9. Por aí, é nessa faixa. E aí na outra temporada, todo mundo quis imitar Miami e não deu certo, porque como todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo já sabia o que esperar. Enfim, então também é um exemplo, mas é um exemplo muito fora da curva, de uma coisa que foi feita repetidamente e que deu certo por um longo período de tempo, porque as defesas não conseguiam simplesmente se adaptar. É um ponto fora da curva. Exatamente, então, bicho, esqueça isso daí. Qualquer notícia baseada mais forte nisso, você sabe que é uma parada absolutamente fora do normal e que a tendência é que ela não se repita mais. Ô Danilo, eu vou fazer só um pequeno comentário aqui, porque quem acompanha a NFL no final da década, posso nem dizer década passada, bicho, porque aí é a década de 10.
da década dos anos 2000, estamos ficando velhos, impressionante. Mas enfim, quem pegou a NFL ali na última metade, no último terço da década de 2000 e também pegou na década de 10, eu vou fazer um comentário que as pessoas vão me entender. O Ed Reed, ele fazia exatamente isso. Ele pensava tudo, era um cara genial. Cada movimento dele era minimamente pensado para que ele pudesse ter vantagem em um momento ou outro. E, enfim, o cara é Hall da Fama, o cara foi o que foi por conta disso. Em contrapartida, no maior rival de Baltimore, que somos nós, a gente tinha um safety que era o contrário, que ninguém sabia o que ele ia fazer, e muito menos ele. Ou seja, o cara mais instintivo que eu já vi na minha vida, que era o Troy Polamalu, que simplesmente estava numa jogada e nem a própria equipe dele, nem a própria defesa dele sabia o que ele ia fazer. Então, assim, você vê os extremos, e ambos tiveram carreiras maravilhosas e foram First Ballot Hall da Fama por diferentes razões, vamos dizer assim. Coisas do jogo, né? Coisas do futebol americano. Quer dizer, então, Germano, que o embate do maior safety de todos os tempos, que tem essa, né? Quem é mais Steelers coloca Troy Polamalu, quem é mais Ravens coloca mais Ed Reed, pelo menos entre a galera que não faz a distinção strong safety e free safety. Você quer dizer que... Eu tento sempre separar, porque eu acho que são posições completamente diferentes. Ainda mais naquela época, porque hoje em dia que o jogo terrestre está cada vez menos importante, vamos dizer assim, menos utilizado, a gente está vivendo uma era da NFL que o jogo aéreo é muito mais proeminente, ele aparece muito mais, é muito mais utilizado. Cada vez mais essas duas posições, em minha opinião, elas estão ficando homogêneas. Mas, assim, um pouco mais para trás, quando o jogo terrestre ainda tinha mais utilização, vamos dizer assim, ainda era mais importante, aí realmente a diferença do free safety para o strong safety era gritante mesmo. Então, e os dois pegaram essa época, ou seja, é impossível você comparar o jogo da Reed com o jogo do Polamalu, porque eram, além de posições diferentes, estilos de jogo diferentes. A gente pode discutir aqui quem foi o maior jogador, quem foi melhor, quem foi não sei o quê. É claro, o papo de bar, né? O papo de mesa de bar todo mundo tem. E a gente pode até chegar à conclusão, sendo muito sincero. Mas realmente é muito diferente. O que se pedia de cada jogador era muito diferente. O Ed Reed mesmo, meu Deus do céu, era o ball rock, enquanto o Polamalu era o cara que vivia, ainda mais no final de carreira, perto da linha de scrimmage. Coisa que o Ed Reed basicamente nunca fez. Assim, com frequência, vamos dizer, né? Isso. Quer dizer, então, que numa comparação bem porca, assim, no duelo entre Ed Reed e Troy Polamalu, de quem era o melhor, você tá dizendo que Ed Reed era extremamente cerebral e pensava tudo, e ele tinha uma habilidade de ball rock natural. Troy Polamalu era extremamente instintivo, reagia super bem ao que a situação estava apresentando para ele. É mais ou menos isso que você está comparando, certo? Que é o princípio free safety versus strong safety. Claro que ambos têm muito talento, etc. Mas é mais ou menos nesse sentido, sabe? Exato. O Polamalu, claro, também foi um belíssimo jogador, também era muito inteligente, mas seria basicamente isso. O Ed Reed, ele se baseava muito mais no estudo dele, na visão de jogo que ele tinha, e o Polamalu, apesar também de ter a mesma coisa, de ter uma visão de jogo muito boa, de ter o estudo, ele era muito mais instintivo. Ele mesmo diz em entrevistas, às vezes eu fazia jogada que nem eu sabia por quê. Poxa, ninguém vai me convencer que aquelas jogadas que ele contava o snap, quando o snap saía, ele já estava em cima do quarterback, que ele pulava por cima da linha, que aquilo ele planejou, não planejou. Tem uma jogada, eu acho que é contra o Jets, que é muito famosa também, que, meu irmão, ele tá marcando, acho que é o tight end, ou era algum wide receiver que ele tava marcando assim, então o cara tava atravessando o campo da esquerda para direita, e o Polamalu do outro lado da linha, da linha de scrimmage, né, que é do lado da defesa, também fazendo a mesma coisa, e ele correndo atrás do cara. Do nada, meu amigo, ele pula pro lado quando tem o snap e consegue fazer o sack no quarterback sem ele nem saber o que tinha acontecido. Então, assim, ninguém vai me convencer que aquilo era uma jogada programada. Não foi. Até porque ele deixou o cara sozinho. Todo mundo que participava daquela defesa, e principalmente o Ryan Clark, que era o nosso free safety na época, eles diziam, ora, o Polamalu não tem posição, porque a gente tem 10 jogadores com funções definidas e o Polamalu para fazer o que ele quiser. Porque geralmente, quando ele faz o que ele quer, as coisas acontecem, porque geralmente acontecem coisas boas pra gente. E era basicamente isso. É isso. Então, no frigir dos ovos, a sua comparação aí vai cair nisso aqui. Semana passada, a gente falou, finalzinho do programa, tava com o Léo e a gente falou que queria ver Pickett libertando aí, tirando as amarras e começando a crescer mais. Nessa semana, a gente caiu na comparação entre o gênio e o trabalhador esforçado, ou seja, estamos com Neji e Rock Lee.
essa semana já, mano. Quem nunca assistiu Naruto, Neji é o gênio supremo. Nada passa pelo intelecto dele, até porque ele tem uma capacidade de observação completa. Esse é o princípio do poder especial dele, estão nos olhos. Rock Lee não tem poder nenhum, mas ele é o cara que vai trabalhar extremamente. Então temos Neji como Ed Reed e Polamalu como Rock Lee. Inclusive os cabelos combinam bem a personalidade do Rock Lee e Polamalu. Rapaz, eu não sei se ambos têm personalidade. Eu não sei se eu sendo muito sincero contigo, eu não concordo muito com essa comparação, não. Porque o Polamalu, ele não era exatamente um Rock Lee da vida. Deixa eu ver uma comparação aqui que eu possa fazer. Deixa eu lhe sugerir outra, então. Ele vai direto pra página e você vai me ferrar, bicho. Goku e Vegeta, o que você acha? Eles pronto. Exato, eu concordo. Concordo, no caso, sendo no caso, pra mim, o Ed Reed seria o Vegeta. E o Polamalu seria o Goku por conta da... Porque o Goku, ele é um cara mais tranquilão, aquele cara que tá nem aí, um cara mais de boa, mas quando as coisas apertavam, ele rendia, ele fazia o que ele tinha que fazer e tal. O Vegeta é aquele cara que tava sempre estudando, sempre treinando, sempre deixando tudo detalhado para que na hora H ele fizesse o que era necessário. Não tô nem entrando no mérito de, tipo, o Vegeta sempre tava atrás do Goku, tentando superá-lo, não. Tô falando de estilo de personagem mesmo. O Polamalu seria o Goku e o Vegeta seria o Ed Reed, com certeza. Uma belíssima comparação, então, inclusive. Isso, temos um excelente ponto aí para comparar. E para quem tá assistindo, esse princípio aí de o gênio e o trabalhador bruto, o cara que tá sempre à frente, o outro que tá sempre treinando ao máximo para alcançar. O japonês usa muito a expressão de eu preciso tá sempre correndo até que eu consiga ver as costas do meu rival. O cara já tá à frente e você vai estar sempre tentando alcançar o cara até encostar nele. Isso é um conceito super comum. Eu tô tentando achar essa foto de comparação da semana, porque a gente fez uma comparação aqui no sentido de que se eu imaginei a história, pra mim tava Ed Reed como Goku, porque tem toda a cara de que ele é um cara mais natural, ele vai estar sempre nesse altíssimo nível, e que Vegeta que tá sempre trabalhando pra ter esse alto nível que ele tem. Então ele seria o Polamalu na história. Mas você tá vendo que qualquer argumentação a gente aceita pros dois lados, porque são dois de excelente nível. Cara, foi um prazer, na verdade. Na verdade, foi um grande prazer, pelo menos eu que acompanhei os dois em alto nível. Era realmente um duelo, assim, meu amigo, assim, muita gente fala... Opa, foi sem querer. Assim, tiveram outros bons safeties na NFL desde então. O Eric Weddle, o Eric Berry lá de Kansas City, o Texugo do Mel, né? A dupla de Seattle. Exato, a dupla de Seattle. O Ken Chancellor. Rapaz, qual era? Chancellor e o Thomas. Earl Thomas, exatamente. Me faltou o nome. Enfim, tiveram ótimos safeties na NFL de lá pra cá, mas, assim, nenhum chega aos pés do que a dupla Ed Reed e Troy Polamalu fizeram. Tem até a NFL até produziu um produtinho, um videozinho bem legal, falando assim que a gente, quando pensa na NFL, a gente sempre pensa em quarterback. Quando a gente pensava na NFL daquela época, a gente pensava Tom Brady e Peyton Manning e Tom Brady. Mas aí a NFL fez um vídeo sobre a situação de que quando você pensava na NFL daquela época, em questão de secundária, em questão de safety, você só pensava em Ed Reed e Troy Polamalu e Ed Reed. E é muito legal esse vídeo. Inclusive, quem não viu, eu recomendo porque é muito interessante. O Brady fala do Ed Reed, enfim, é bem massa mesmo. Então, a gente tá nesse momento aí de reviver o passado, a gente tocou no assunto Polamalu. Tem a notícia da semana, isso é que saiu a lista, aliás, é uma lista só, de semifinalistas do Hall da Fama. Entre eles tem 2 membros dos Steelers. O senhor Hines Ward, wide receiver, esse já tá desde o ano passado. O senhor James Harrison, edge rusher, que é estreante na lista. Não, ele agora completou 5 anos da sua aposentadoria. Na NFL.com, deixa eu até buscar quem foi o autor disso aqui, o Adam Rank, que é muito justo para ele, vai fazer um ranking, ele se chama Rank.
Ele listou todos os 28 semifinalistas em ordem de quem ele acha mais provável de entrar na classe ou não. Então a lista tem 28 nomes, começa com London Fletcher, linebacker do Rams e do Bills, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não vou fazer a lista inteira. Aí vem para Hines Ward, é o número 26, ou seja, ele acha que tem baixíssimas chances de aparecer. Ward jogou nos Steelers entre 98 e 2011 e jogou só pelos Steelers. É uma escolha de primeira rodada. Foi MVP do Super Bowl, passou de 1.000 jardas 6 vezes na carreira, nesses 10, 12, 13 anos de liga. Bloqueador fantástico, de punição física, tudo que a gente brinca aí com o George Pickens. Hines Ward era mais físico ainda. Apareceu num filme do Batman, isso conta pra caramba, uma carreira fantástica, mas aí o argumento do Adam Rank ele deve ter uma grande celebração na comunidade de Pittsburgh, mas tem decisões muito difíceis e ele tem outros wide receivers à frente do Hines Ward. Pra citar rápido quem ele tem na frente, o Anquan Boldin é o 24º, Henry Allard, ex-Rams, Washington e Patriots, nos anos 80 é o 22. Tem mais gente aqui. Reggie Wayne é o número 13. Andre Johnson é o número 10. Torrey Holt é o número 9. Steve Smith Sr. é o número 5 dele. E Devin Hester é o número 1. Esse devia ser o único first ballot aqui nessa história. Garantido, aliás, nessa história. Então ele tem uma dificuldade grande para Hines Ward entrar. Nosso guerreiro James Harrison, ele avalia muito bem, ele coloca como o 6º mais provável na lista dele de entrar. James Harrison teve no Steelers entre 2002 e 2012, foi pro Bengals em 2013, voltou em 2014 pro Steelers, jogou até 2017, depois saiu no meio da temporada pro Patriots ainda em 2017. Ele votaria nele só pelos treinos que ele posta online, treino de academia mesmo. As credenciais dele são excelentes, 2 vezes campeão do Super Bowl, 2 vezes All-Pro First Team, jogador defensivo do ano 2008 e jogou só pelos Steelers, que tem um viés positivo dentro dos votantes do Hall da Fama em partes. É verdade que tem muita gente dos Steelers no Hall da Fama, mas eles deram uma segurada enorme nos anos recentes, a ponto de uma galera da Steel Curtain ter morrido e não recebido o Hall da Fama. Mas aí ele acha que James Harrison tem uma ótima chance, não tem nenhum edge na frente dele. Tem Patrick Willis como linebacker número 4 e Darrelle Reeves cornerback número 3 aí à frente. Como é que você acha que estão as chances dos nossos Steelers aí para essa votação geral? Vamos lá, começando pelo Hines Ward. O Hines Ward foi um baita wide receiver, eu acho que é indiscutível, foi realmente um bom wide receiver durante a carreira inteira dele. Claro, nos últimos anos a pessoa vai declinando, enfim, é o normal, mas ele sempre foi um cara muito consistente, um cara muito seguro e muito sólido. O grande problema é que realmente o Hines Ward ele nunca esteve entre os principais wide receivers da liga, ele nunca foi aquele cara que estava ali no top 3, top 5, não foi. Até nas melhores temporadas dele, ele nunca foi considerado esse cara top. Ele sempre foi considerado um wide receiver 1, um cara que era muito bom bloqueando, talvez o melhor da história bloqueando a bola como wide receiver, um cara muito sólido, mas nunca foi espetacular. A realidade é essa. Inclusive, tem uma memória muito forte do Hines Ward, que é a recepção dele de número 10.000, que já foi na última temporada dele, acho que era o último jogo, se eu também não estou enganado, e aí o Big Ben, ele fez um audible, mudou a jogada para dar um passe michuruca atrás da linha de scrimmage para frente, aqueles toss para frente pro Hines Ward, para ele poder ter a última recepção dele, atingir a marca de 10.000. Inclusive, eu acho que a jogada foi até negativa, eu acho que ele nem ganhou jarda direito, mas contou como um passe, e aí ele terminou a carreira dele com 10.000 jardas, ou melhor, com 10.000 recepções. Foi muito engraçado isso. Mas enfim, o Hines Ward eu acho realmente que é muito difícil, porque o Hall da Fama, ele, ainda mais com o wide receiver, ele tem é muito difícil de o wide receiver entrar, ainda mais com os números estando cada vez mais inflacionados. Então, assim, grandes wide receivers, eles têm muita dificuldade de entrar. Por exemplo, dessa da sua lista que você falou, o Torrey Holt foi mais wide receiver que o Hines Ward, em minha opinião. O Reggie Wayne foi mais wide receiver, em minha opinião. O Anquan Boldin eu acho que não foi, sendo muito sincero, aí eu discordo. Não vejo o Anquan Boldin na frente do Hines Ward. Não. Inclusive, o Anquan Boldin ele lembrava muito o Hines Ward, porque era um jogador muito parecido, um cara
aquele cara mais de posse de bola, aquele cara mais de pegar, de ser mais sólido, de você ter mais confiança em lançar a bola para ele, de ser um cara de conquistar 10 jardas em vez de 50, aquele cara que bloqueava bem. Inclusive o estilo de jogo dos dois era bem parecido, em minha opinião, mas eu acho que com certeza o Ward foi mais jogador que o Uncle Bolden. Mas os outros que você falou, tirando o cara do Rams, que eu realmente não sei quem é, talvez seja do comitê mais velho, dos seniors, eu não sei realmente, não admito que não sei quem é o jogador, mas os outros dois com certeza jogaram mais que o Hines Ward, ou pelo menos tiveram carreiras melhores. Então eu realmente concordo com o Hank. Eu acho que o Hines Ward vai ter muita dificuldade de entrar e nem acho que ele vai acabar entrando, sendo muito sincero. Se entrar, vai ser daqui a vários e vários e vários anos, já na beirinha, assim, falta o último ano ou penúltimo ano de elegibilidade, aí ele vai e entra, porque realmente vai ser muito difícil. Só pra fechar de Hines Ward, eu falei que ele tava um ano, na verdade esse é o 7º ano dele tentando vaga no Hall da Fama. No ano passado ele foi finalista, mas não chegou até o final. Aí você ia falar de James Harrison também? Cara, o James Harrison, ele para mim é, assim, eu tava até comentando contigo, né, Danilo, antes do programa começar, a gente ia fazendo aquele velho bate-bola antes do programa. E o James Harrison é um caso bem curioso, porque eu realmente acredito que se o James Harrison ele tivesse jogado mais no início de carreira, eu acho que as chances dele seriam muito melhores. Eu acho que nem seria uma discussão. Talvez não fosse um First Ballot Hall of Famer, mas acho que nem existiria muita discussão quanto a ele entrar ou não. No entanto, como ele não jogou os primeiros anos, afinal de contas, acho que os ouvintes devem saber, né, a história dele, que ele foi do Ravens e aí não deu certo lá, veio para cá, voltou pro Ravens, enfim, teve muita confusão no início de carreira e só veio ter uma chance realmente após, acho que 4 ou 5 anos que a carreira dele já tinha efetivamente começado. Foi quando, por sorte, porque o Joey Porter, que era nosso edge titular, ele foi ejetado antes do jogo começar, porque ele brigou antes do jogo com o adversário. E aí, por conta disso, James Harrison teve a oportunidade como titular, e daí ficou. O James Harrison ele foi um cara que, assim, quem viu o auge dele, monstro demais. Ele não era, ele não tinha um estilo de jogo feito, por exemplo, o TJ Watt, que é aquele cara mais, o protótipo de um edge na NFL, né? 1,95, grande, largo, parece um armário, não sei o quê. O James Harrison não, o James Harrison era muito baixinho, eu acho que ele tinha 1,80, no máximo, ou alguma coisa próxima disso. Sendo que era um cara muito forte e que tinha um centro de gravidade, por ser mais baixo, muito baixo. Então ele dava muito problema pro offensive tackle adversário de conseguir bloqueá-lo. E também ele tinha muita força, ele era muito compacto. Então ele ganhava muito as disputas por conta disso, porque os tackles grandões às vezes tinham muita dificuldade de se abaixar para poder enfrentar o Harrison e ele acabava passando, seja na técnica, seja na força, seja na velocidade. Então ele difere muito da grande maioria dos edges atualmente pelo tamanho dele e pelo estilo de jogo que ele tinha. E é um cara que, poxa, foi Defensive Player of the Year, teve uma carreira maravilhosa, ganhou o Super Bowl. E, assim, eu não acho que ele vai entrar no Hall da Fama esse ano, acho muito difícil mesmo, mas entre ele e o Hines Ward, com certeza ele tem mais chances. Eu acho que, apesar da carreira dele ter sido um pouco mais curta em relação ao fato de que ele não jogou os primeiros anos dele direito, e também os números dele não serem tão bons comparando-se com outros jogadores lá no Hall da Fama, na mesma posição, também por conta disso, por ele não ter tido um grande uso no começo de carreira, eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade de entrar. No entanto, entre ele e o Ward, com certeza, se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostei amanhã no jogo de Marrocos e Croácia, no empate ou vitória da Croácia, apostei o all-in, então vamos torcer por mim, eu apostaria no James Harrison, com certeza. É isso, por favor, se você for apostar, aposte com moderação, só aquilo que você pode perder, na verdade. E a turma do Steelers Depot, mais especificamente, nosso amigo Alex Kozora, fez o levantamento, né? Harrison teve a sua primeira temporada completa aos 29 anos de idade, já é muito tarde para a NFL, até chegar aos 30 anos, ou seja, 28, 29 e 30. Ele tinha 28 sacks e meio, terminou com 84,5. É baixo, só 3 jogadores têm menos sacks, da posição, claro, tem menos sacks do que ele. Dan Hampton, Leroy Selmon e Richard Seymour, que entrou, acho que na classe passada. E na mesma
classe que James Harrison, você tem DeMarcus Ware, que é mais longevo, é mais recente e teve em 2 franquias, uma extremamente popular, que é o Dallas Cowboys, e uma fase extremamente popular, que é o Broncos do Peyton Manning. Tudo isso pesa muitíssimo a favor dele. E Dwight Freeney também tá nessa classe, que tem, mais uns 40 sacks a mais. Dwight Freeney tem uns 40 sacks a mais, é muito mais icônico pra posição. DeMarcus Ware tem uns 50, 60 sacks na frente. Spin move. O girinho, o spin Não tem move. como. Do Dwight Freeney, não dá. Ambos foram mais jogadores que o James Harrison? Rapaz, eu diria que sim. No entanto, eu vou ser muito sincero. Eu acho que o James Harrison, no ápice dele, não deve nada a nenhum desses dois, não. Sendo muito sincero mesmo. Isso. A gente pode colocar na mesma prateleira, mas se você for realmente para fazer um ranking, Freeney, Ware, Harrison, certamente. Isso. Então é muito difícil para ambos entrarem nessa classe. A gente tá citando porque é isso. Tem uma outra notícia, Germano. Essa mais no lado inusitado. A gente tá em época de Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos até jogaram na segunda-feira, mas eles não são grandes fãs de Copa do Mundo. O Brasil é muito mais. A gente tá vendo, inclusive pela nossa audiência, que a turma deve estar assistindo mesa redonda de Copa do Mundo por aí, deve estar assistindo a Casé TV ao dia inteiro. Os caras entraram às 7 da manhã, deve estar ainda até agora. E aí a nossa gloriosa Fox Sports americana, ela fez um guia de comparativos para todas as 32 franquias da NFL na Copa do Mundo. Lembrei desse assunto, bicho, isso tem que aparecer por aqui. Vamos trazer, porque o momento é fantástico. Temos aí, pra gente não falar de todas as 32 franquias, a gente vai falar daqui ao Brasil, senhor San Francisco 49ers, tá? Que já é uma loucura. De acordo com eles, é um campeão forte que não teve sucesso em pós-temporada recente, mas que algumas pessoas subestimam, e que eles têm uma grande estrela e que tá no ponto para talvez ganhar de novo. Aí o seu San Francisco 49ers, como o Brasil. Sempre que a gente fala de Brasil na Copa, a gente tem que achar a Argentina, né? E a Argentina, eles escolheram... Onde está a nossa gloriosa Argentina? Miami Dolphins. Que beleza. Eu tô até curioso pra saber o porquê. É a Argentina? Poxa, eu não vejo como... Assim, a Argentina... Bom, a Argentina é liderada pelo grande jogador da história deles, talvez isso, enfim, Lionel Messi, a bicampeã do mundo, tem muita profundidade, joga duro, a Albiceleste é uma das favoritas do Catar, tendo ganhado a Copa América no ano passado. A esperança deles é de mandar Messi, que está no seu 5º e último campeonato nesse ano, para ganhar um dos grandes títulos que ele ainda nunca ganhou. Por que o Dolphins pode se relacionar? Porque eles também têm 2 títulos, mas parece que é pré-história, é uma coisa muito antiga. Os títulos da Argentina são na era Maradona. A fanbase tá doida pra ter esse sucesso de novo. O Dolphins não tem um ícone como o Messi, mas eles têm um elenco profundo e um ataque muito poderoso. Messi pode estar mais sob pressão, mas Tua pode entender aí qual é a situação, ou seja, um comparativo completamente estapafúrdio, caras. E o nosso foco aqui é falar dessa comparação do Pittsburgh Steelers. Danilo, a impressão que eu tenho, de verdade, é que quem escreveu esse artigo, meu amigo, eu acho que o cara tava escrevendo de um lado e na outra tela tava o Google aberto. Who is Messi? Porque não é possível, cara, não tem como. Bicho, é sério, meu irmão, que comparação ridícula, pô. Vamos chegar na nossa, que eu acho mais ridícula ainda. Mas assim, não tem condição, pô. O cara comparar o Messi com o Tua, vai. Pelo amor de Deus, cara. Não existe, bicho. Não existe. Teoricamente, aqui na assinatura do artigo, foi Doug McIntyre, que é jornalista de futebol para a Fox Sports. E a Fox Sports é uma grande transmissora de futebol nos Estados Unidos, pelo público latino que eles têm e tal. E David Hellman, que é insider do Dallas Cowboys para a Fox. Não, Miami. A Argentina com certeza tinha que ser o Buffalo Bills. Um time que é forte, um time que não teve sucesso recente, mas que está crescendo e que chega muito forte para essa temporada, para essa Copa. Chegava, né? O Buffalo é a gloriosa OGB, porra, a ótima geração belga. Pelo amor de Deus, bicho. Dallas Cowboys é Inglaterra, mas vamos falar de Steelers e Arábia Saudita. Deixa eu encontrar aqui, tá. Qual é o perfil da Arábia Saudita, né? De volta aos palcos mundiais pela segunda vez em Copas, os sauditas são o 26º, foram a 26ª colocada em 2018. Na verdade, eles estão pela segunda vez consecutiva. Danilo, deixa eu só te interromper por um momento, que eu tenho que dizer isso, meu amigo. Olha a comparação de Green Bay.
Desiste. Esse cara tem que ser demitido pra amanhã, velho. Pra amanhã. Nada disso existe, Germano. Nada disso existe. Não existe, cara. 26,8 é uma melhora em todas, menos uma das aparições anteriores. 26º é um progresso, né? Eles vão ter muito apoio na torcida, no Catar, porque tá ali pertinho, né? E no mês passado, os torcedores sauditas compraram a terceira maior quantidade de ingressos pro torneio, logo depois dos Estados Unidos e do país sede, Catar. Por que o Steelers é a Arábia Saudita? Vamos ver, um time meiota, middling team, como eles chamam, meiota mesmo, que pode tranquilamente ficar fora de discussões de título, mas vai ter o apoio da sua torcida super apaixonada. Parece uma descrição para os Steelers desse ano. Tem muito mais história de que a Arábia Saudita, mas também não estão prontos para competir. A Arábia Saudita foi lá bater a Argentina. Embora os Steelers não tenham batido o Miami Dolphins há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás. Deus, realmente não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Você querer ficar fazendo essas comparações absurdas. Meu Deus do céu. Pô, Cleveland é a Coreia do Sul, aparentemente. Bengals é o quê? É a Holanda? Sobre Portugal. Portugal faz sentido, né? Porque tem os brother lá, Cristiano Ronaldo, 37 anos, Tom Brady, 42, 43. Ambos estão em estágio super alto da carreira, mas no final. Em declínio. E depende ali em declínio, depende do seu corpo de coadjuvantes. Baltimore Ravens é a Polônia, pelo amor de Deus, cara. Lamar Jackson é o único jogador talentoso desse time, assim como Robert Lewandowski é pra Polônia. Não, velho, esse cara. Não. Você dizer que. Não, peraí. Você dizer que o único jogador talentoso do Ravens é o Lamar Jackson. Ah, cara, sinceramente, não tem como não. Cara. Não. Os caras se entopem de talento todo ano, pô. Os cara fazem macumba pra draftar meio mundo de gente e conseguem. O cara vai dizer que o único jogador talentoso é o quarterback que não sabe lançar a bola. Ah, pelo amor de Deus. E o Cleveland Browns é realmente a Coreia do Sul. Porque eu não sei. Todos esperamos que Heung-min Son possa conseguir jogar. Eles até escrevem o nome do Son errado, porra. Pelo amor de Deus, gente. Ou então ele vai ser roubado do privilégio seremos roubados do privilégio de assistir um dos melhores jogadores dessa Copa. Porque o Son teve uma lesão no rosto e é um dos jogadores mais interessantes pra ver na Copa, vai. Não, pô, o Son é um dos melhores jogadores da Copa. Mente, pra ver na Copa? É, pô. Não, ele é um dos. Sem sacanagem. Não acho. Nem um pouco, não acho. Pra outra prateleira, muito abaixo. Peraí, pô, tu vai comparar o Son. Tu prefere assistir quem? Son ou Lewandowski? Eu prefiro Lewandowski. Não tem como não, pô, é muito abaixo. Enfim. Se ele não estiver disponível, esse time não tem capacidade para avançar, principalmente pela ausência de seu melhor jogador. Parece muito com a descrição do Cleveland Browns, né? Eles passaram a temporada até agora sem o seu melhor jogador. Eu digo o seguinte, eu digo que essa comparação é boa porque ambos são irrelevantes. É isso, pô. Mas é isso mesmo, não tenho o que dizer. O Browns pode melhorar, o caramba 4 e tal, mas você dizer que o Browns tem sido relevante, ok, teve uma temporada ali, até ganhou da gente nos playoffs, mas, gente, a história recente, ela diz que o time simplesmente não é ainda relevante o suficiente, assim como a Coreia do Sul não é. Mas, enfim. E o Bengals, pra gente terminar essa bagaça da divisão, o Bengals é quem? Bengals é a Holanda, Germano. Né? Laranja. Vamos ver a explicação oficial, cara. Ai, meu Deus, como vocês inventam, bicho. Bengals. Jogou. Foi veste laranja. Foi a grande final 3 vezes e perdeu as 3. E é isso aí. Eles estão na expectativa de acharem a próxima geração de estrelas deles, como são Joe Burrow e Ja'Marr Chase. Muito bem, Japão. Não, pronto. Essa aí eu concordo. Essa aí ficou bem direitinho até. Essa aí eu concordo. Regra geral, qualquer discussão, qualquer comparação, você pode achar um motivo plausível. Absolutamente qualquer um. Da Arábia Saudita com a gente. Qualquer uma. O cara achou aí, pô, uma conexão, uma torcida. Qualquer uma dá pra achar. Se você vai acreditar mais ou menos, é outra história. A galera da Arábia Saudita não vai. A galera da Arábia Saudita não vai pra Copa ver a Arábia Saudita, não, bicho. Eles vão ver qualquer outro jogo menos da Arábia Saudita. Pô. Não existe essa comparação, não existe. Um grande abraço pros nossos amigos sauditas, que amanhã é feriado na Arábia Saudita. O rei declarou que amanhã é feriado. Massa. É isso aí. A Fox Sports tá de parabéns. Eu espero de coração que eles não sejam a TV oficial da
na Copa do Mundo para os Estados Unidos. Porque senão serão dias difíceis. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.